Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de alguns comportamentos característicos de pessoas que sofrem com ansiedade. O primeiro deles eu vou colocar como sendo a ruminação, que são pensamentos, persistentes, às vezes catastróficos, muito exagerados com relação ao futuro, preocupações, incertezas, medo, receio. Então, são pensamentos, muito pessimistas, pensamentos aí de uma certa forma, aonde a pessoa ela vê o pior cenário, aí que seja da situação. Porém, nós temos que pensar, nós precisamos de entender que chega a ser um transtorno, e por que isso muitas das vezes está distorcido. Porque a pessoa que sofre por ansiedade, ela imagina um cenário futuro, mas ela não tem, as evidências dos fatos que comprovem, aí de uma certa forma que isso vai acontecer. Então, o comum, a crença muitas das vezes é que a situação é muito maior do que a capacidade da pessoa de enfrentar, de viver aquela situação, de passar por aquele desafio, Então a pessoa se sente em uma desvantagem. O medo acaba de uma certa forma, se propagando, trazendo aí que seja vários dos sintomas físicos, pode ser sudorese, pode ser insônia, pode ser sobrecarga emocional, aí no caso, taquicardia, uma respiração, mais hiperventilada, aí que seja nesse sentido, dor no peito, são vários os palpitações, aí também nesse sentido, esquecimento, muitas das vezes, a pessoa acaba se preocupando e deixa algumas coisas ali de uma certa forma passar, Então, nós temos aí que seja vários, Falei do pensamento, falei de sintoma físico e agora eu vou trazer um comportamento comum, que é o comportamento da evitação. Exemplo, tem uma reunião hoje no trabalho e eu estou com medo, estou com receio, do meu chefe, por exemplo, me fazer alguma pergunta e eu não saber responder. Eu não posso faltar da reunião, Mas eu vou estar lá da forma mais invisível possível. Então, assim, eu vou sentar atrás, eu vou ficar calada, Para que eles não percebam aí de uma certa forma que eu estou ali. Sendo que uma vez, que isso não seja opcional, eu de uma certa forma, já não iria. Então, temos várias pessoas, esse é um comportamento comum e presente, inclusive na clínica, aonde a primeira tentativa das pessoas de lidar com a ansiedade é evitando a situação, é evitando o desconforto. Naquele momento, traz um alívio temporário porque a situação parece ter resolvido, quando na verdade, tudo que eu não resolvo se intensifica mais. Então, por exemplo, daí a gente pode puxar um gancho para o isolamento social, Muitas das vezes aquela ansiedade social, fobia social, num sentido do julgamento, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar que eu fiz, será que o outro vai conseguir de uma certa forma entender o meu ponto de vista, eu sou adequada, bonita para o lugar, as pessoas vão falar do meu cabelo, tudo isso
de uma certa forma, né, quando está em excesso, acaba prejudicando a pessoa, né? Por quê? Porque ela vai evitar de ter encontros, ela vai evitar de estar em turmas, ela vai evitar de fazer, né, aquilo que às vezes precisa ser feito por pela ansiedade, né, pelo medo, pelo receio, pela preocupação, né, aí que seja do que tange essa situação. Um outro ponto também muito comum são os comportamentos de segurança. E por quê? Porque a pessoa que é ansiosa, ela busca por uma garantia. Só que nós não temos essa garantia, né? E a pessoa vive numa constante busca. Então, por exemplo, né, um comportamento de segurança dentro da ansiedade, ele é muito parecido, né, às vezes aí no caso com a compulsão. Por quê? Porque, por exemplo, né, vamos pensar que eu tenho medo, eu tenho medo de ficar desempregada e por esse motivo eu vou comprar tudo que eu posso agora, porque se eu ficar desempregada no futuro, eu não vou ficar sem as coisas que eu quero. E aí a pessoa, né, compra, estoura o cartão estoura o limite do cartão, faz dívidas e aí temos um problema, né? Por quê? Porque ela, de uma certa forma, está antecipando uma situação que ela acredita que pode acontecer, vir a acontecer, né? Um outro exemplo, né? Uma pessoa que se sente na dúvida, se sente insegura, se ela fechou a porta do quarto, né? Do carro. E aí ela começa a verificar se ela, de uma certa forma, fechou a porta do carro. Então, ao invés, né, dela, de uma certa forma, virar e trabalhar e enfrentar a situação, não, eu fui lá e eu fechei a porta e foi assim, eu acionei o alarme, eu prestei atenção, ela começa a verificar. Então, ela vai lá, confere uma vez, confere duas, confere três, confere quatro, confere 15, confere 35. E a pessoa entra, né, num padrão ali que seja de comportamento extremamente disfuncional. Por quê? Porque na tentativa, né, de acabar com a ansiedade ou de trazer uma segurança, ela vai ali ficar naquele comportamento de verificação. Temos aí, né, gente, todas essas situações. Se você identifica, né, com algumas dessas coisas que eu falei, tente avaliar num padrão de 0 a 10, né, qual o número que tá, tô 7, né, tô 3, tô 10, né, então assim, por quê? Porque a ansiedade, nós precisamos dela, não tem como a gente extinguir a ansiedade do ser humano, né, é aí que seja essencial para a nossa sobrevivência, porém, de uma forma patológica, de uma forma disfuncional, né? Isso acaba trazendo sérios prejuízos e consequências, né, para a saúde mental, para a vida da própria pessoa e de quem convive com ela, né? Porque a ansiedade, nesse sentido, ela traz um estado de grande sofrimento para o outro, né? Então a gente sabe que a qualidade de vida dessa pessoa, ela está comprometida. Então, a ansiedade ela pode ser, né, de uma situação cotidiana, aí no caso da vida, mas também, se tratando de uma parte grave, aí que seja, né, do estado clínico,
pode vir a ser, né, e desencadear transtornos mentais. Aguardo você em um próximo conteúdo e precisamos cuidar da mente, hein? Tchau, tchau!